Irmãos queridos, um privilégio tão grande estar com vocês nesta manhã tão bonita, revendo algumas pessoas queridas e conhecendo outras mais. Obrigado pela acolhida tão carinhosa. Convido você para abrir comigo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículos 9 a 13, Apocalipse 1, 9 a 13. Está escrito: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Meus irmãos, os anos mais sombrios da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador de Roma, no ano 54 da era cristã. Era um homem perverso, imoral, violento, que matou membros da sua própria família, inclusive a sua mãe. Desde que este homem assumiu o governo, é que as nuvens escuras de uma perseguição implacável já se formavam no horizonte. Dez anos depois que ele assume o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece. A grande capital do império é incendiada. Cerca de 70% da cidade é devastada. E diz os historiadores que foi o próprio imperador que pôs fogo na capital. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, tangendo de lá a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas. Foram 7 noites, 6 dias de incêndio. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram destruídos. Curiosamente, os 4 bairros que restaram, incólumes do incêndio, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa então uma sangrenta e brutal perseguição contra a igreja. Os historiadores chegam a afirmar que faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos. Flávio Joséfos disse que as mães comiam os próprios corpos mortos de seus filhos. Então, quando não havia mais qualquer chance de resistência, Tito invade a cidade, arrebenta com os muros da cidade, destrói o templo majestoso, não ficando pedra sobre pedra. Impiedosamente, ele passa ao fio da espada crianças, velhos, homens, mulheres, e os que sobraram, ele os dispersa pelo mundo, na mais longa dispersão dos judeus, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu, chamado Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração,
levou à morte com requinte e crueldade mais de 10.000 cristãos. Os cristãos eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este imperador foi chamado de Segundo Nero, por causa da maneira implacável como ele perseguiu a igreja. Foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último e o único representante agora do grupo apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, era jogar uma pá de cal no cristianismo já tão sofrido e perseguido, com a fúria insana dos imperadores. A intenção do Domiciano era fechar para João todas as portas da terra e calar a sua voz. Mas, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, nos momentos mais turbulentos da história, quando parece que os homens já perderam as rédeas e o controle da situação, Deus continua no trono, fazendo a sua soberana e perfeita vontade. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta uma voz atrás dele, voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz o texto que quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Em outras palavras, o mundo só pode ver Jesus na igreja, e através da igreja. Mas é curioso, que o Cristo que João vê, não é aquele Cristo prostrado com o rosto no chão, suando sangue, com profunda angústia de morte. O Cristo que João vê, não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo espancado, vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê, não é aquele Cristo que caminha em sangue debaixo de um lenho maldito, pelas ruas apinhadas de Jerusalém, com a multidão tresloucada e insana, gritando: crucifica-o, crucifica-o. O Cristo que João vê, não é o Cristo esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê, é o Cristo vencedor, é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a neve. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue e dor, mas são como chamas de fogo. Suas mãos não estão mais cravadas no lenho, sustentam a igreja. Seus pés não estão mais presos à cruz, são como bronze polido. Sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como voz de muitas águas. Seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Diz a Escritura que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas Jesus põe a mão sobre ele, a mão direita sobre ele, e diz: não temas, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, nós não servimos ao Cristo que esteve vivo e está morto, nós servimos ao Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos.
É curioso que no capítulo 1, versículo 13, João vê o Cristo da glória no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. E irmãos, isso tem um significado tão importante para nós, porque Ele é o mesmo. E eu quero dizer para você que Ele está aqui entre nós nesta manhã. E é porque Jesus está aqui nesta manhã que você e eu estamos aqui nesta manhã. É porque Ele está aqui entre nós, é que esta reunião se torna tão importante para nós. Mas no capítulo 2, versículo 1, somos informados que Ele não está apenas presente no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, Ele está andando no meio dos candeeiros. E eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está andando entre nós aqui nesta hora. Está andando entre nós aqui para sondar-nos, para corrigir-nos, para exortar-nos, para disciplinar-nos, para fazer-nos promessas, para encorajar-nos. E é curioso que na medida que Jesus vai andando no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, 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 eu conheço. Para 5 dessas igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele usa a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Aquilo que seus pais não sabem, Jesus Cristo está dizendo: eu sei. Aquilo que seu marido e sua mulher não sabem, Ele está dizendo: eu sei. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, Jesus está dizendo: eu estava lá. Aquilo que você fez nos bastidores, longe dos holofotes, Ele estava lá. Aquilo que o seu pastor não sabe, a sua igreja não sabe, Ele está dizendo: eu sei. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para 2 igrejas, Ele usa uma outra expressão. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E Jesus me choca, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Esse é o conceito que você e eu temos de uma igreja rica. Mas Jesus diz para a igreja mais pobre da Ásia: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre financeiramente, rica espiritualmente. Curiosamente, para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de nada. Jesus olha para essa mesma igreja e faz outro diagnóstico: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Jesus está dizendo para essa igreja sofrida: eu conheço a tua tribulação. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus sabe a dor que você passa, Ele sabe a angústia que você enfrenta, Ele sabe os dramas que você vive dentro da sua casa. Ele conhece. Mas para a igreja de Pérgamo, ele vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso para Pérgamo? Nós não temos absoluta garantia, porque não está escrito, mas podemos inferir logicamente por que Jesus Cristo disse isso. Primeiro, porque Pérgamo era a 2ª maior cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Segundo,
Porque quando se buscou na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo ganhou concorrência de Éfeso. Possivelmente Jesus Cristo está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem seja exaltado, venerado, aí está o trono de Satanás, porque todo humanismo é satânico, toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. A terceira razão, muito provavelmente, é porque Pérgamo hospedava o culto de Esculápio, o chamado Deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por este ídolo, por este Deus forjado pela mente humana, chamado Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver o seu jaleco branco, uma serpente bordada. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde os homens forjam um ídolo, se prostram diante dele, aí está o trono de Satanás. Porque embora o ídolo não seja nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ele é mármore, ele foi forjado e criado pela mente humana, o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas é maravilhoso entender que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja, para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós aqui, nesta manhã, e na medida que Ele anda no meio das igrejas, Ele tem elogios a fazer, e tem censuras a fazer. É curioso que para duas igrejas só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca. Ele diz para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para uma igreja não é ser poderosa aos olhos dos homens, mas ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, irmãos, Jesus tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Primeiro, a igreja de Éfeso. Ele elogia a igreja de Éfeso. Primeiro, por causa da sua fidelidade doutrinária. Segunda, pelo seu zelo moral. Terceiro, pela sua capacidade de sofrer pelo Evangelho. Com isso, Jesus está dizendo uma coisa importante para nós: nenhuma igreja pode agradar a Jesus se essa igreja não é fiel à palavra de Deus. Nenhuma igreja pode agradar a Deus se negocia princípios e valores. Nenhuma igreja pode agradar ao Senhor da igreja se ela, para atrair gente, negocia a verdade, transige com a verdade e prega um outro evangelho. Uma igreja, para agradar a Jesus, ela tem que ser fiel às Escrituras. Por outro lado, Jesus diz a essa igreja: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um risco tão grande, irmãos, porque muitas vezes, até mesmo no zelo pela ortodoxia, nós podemos perder a piedade. Em defesa da verdade, podemos sacrificar o amor. E de repente a igreja mantém toda a sua estrutura doutrinária intacta e perde o entusiasmo. Torna-se seca, árida, como um deserto. E eu posso lhes garantir que a ortodoxia é boa. Aliás, é insubstituível. Mas a ortodoxia morta mata. Nas palavras de Jonathan Edwards, nós precisamos ter luz na cabeça, mas precisamos ter fogo no coração. Precisamos ter a verdade, mas precisamos ter unção. Precisamos conhecer a respeito de Deus, mas precisamos experimentar a intimidade com Deus.
Jesus se dirige à igreja de Tiatira, porque ela é um contraste de Éfeso, e ele elogia aquela igreja, porque a igreja, quando Jesus manda a carta, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que lá no começo. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, induzindo o meu povo à prostituição. Note uma coisa: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que significa isso? Nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade de Recife, a igreja mais acolhedora, a igreja mais simpática, a igreja com a maior capacidade de acolhida e de amizade. Mas se nos falta a sã doutrina, também essa igreja não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e faz um elogio àquela igreja. Sabem por quê? Porque havia gente tão fiel em Pérgamo, como seu líder Antipas, capaz de morrer pela sua fé. Diz os historiadores que este homem que aparece aí no seu texto, chamado Antipas, foi martirizado dentro de um boi de bronze encandecido, queimado, vivo. Mas ao mesmo tempo, numa igreja que tem gente fiel e pronta a morrer pela sua fé, diz o texto aí que tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, levando uma vida de imoralidade. E aí, irmãos, acende uma luz vermelha para você e para mim. Preste bem atenção nisso. Pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum eu escutar a seguinte pergunta: qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou presbiteriano, me pergunto assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E eu respondo sempre a mesma coisa. Eu respondo assim: vai muito bem, muitíssimo bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos, mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que frequenta o mesmo templo, que escuta o mesmo pastor, que se assenta na mesma sala de escola bíblica dominical, que canta no mesmo conjunto, que participa da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. Jesus conhece, Ele conhece. Mas notem, para a igreja de Sardes, Jesus Cristo, curiosamente, olha para a igreja e diz que tu tens onde que vives, estás morta. O que significa que Jesus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Jesus não se impressiona com o emocionalismo. Talvez a igreja de Sardes, se fosse hoje, eu diríamos o seguinte: uma igreja avivada. Talvez a liturgia era um negócio assim encantador. Talvez o culto era um culto onde as pessoas cantavam, se emocionavam, choravam e celebravam com muito entusiasmo. Para um observador perfunctório, superficial, olhava e dizia: isso é que é uma igreja viva. Mas aquilo que emociona, aquilo que impacta, aquilo que impressiona os homens, não impressiona Jesus. O verniz não impressiona Jesus. E aí Jesus me choca de novo. Sabe por quê? O diagnóstico dele é diferente do meu. Prestem bem atenção nisso. Para a igreja que dizia que era rica, Jesus Cristo está dizendo: não, você é pobre. Para a igreja que era pobre, Jesus Cristo está dizendo: não, você é rica. Para a igreja que diz que está viva, Jesus Cristo diz: olha, não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus diz: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Qual a conclusão que nós chegamos? O que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que é importante não é o que eu penso a meu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a nosso respeito. Agora notem, irmãos, para uma igreja não tinha nenhum elogio.
Só censuras. Para qual igreja? A igreja de Laodiceia. Curiosamente, a igreja que tinha o melhor conceito de si mesma. Melhor conceito de si mesma. É a igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para ela mesma. Era a igreja que era capaz de formar um grande coral e cantar o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. A igreja que olhava para si mesma e só via coisa para elogiar, nada para censurar. Para essa igreja não tem nenhum elogio, só tem censura. E eu queria que você agora voltasse a sua atenção lá para o texto de Apocalipse 3, 14 a 22. E aqui tem 3 coisas que podem ser ressaltadas. Primeiro, Jesus faz um diagnóstico da igreja nos versos 15 a 17. Segundo, Jesus Cristo faz um apelo à igreja dos versos 18 a 20. Terceiro, Jesus faz uma promessa à igreja nos versos 21 e 22, com base no versículo 14. Vamos primeiro então tratar do diagnóstico. Você já parou para perguntar por que Jesus usa as expressões que usam nessa carta? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por que ele está usando isso? Será que é por acaso? Claro que não. Jesus conhece o texto e conhece o contexto. Jesus conhece a geografia, conhece a cultura, conhece a história, conhece a indústria, conhece tudo acerca da cidade, e ele aproveita todos esses ganchos para dizer que a cidade está influenciando a igreja, em vez da igreja estar influenciando a cidade. Por exemplo, por que ele usa a expressão frio, quente e morno? É por causa da geografia. Se você perceber, haviam 3 cidades que ficavam 9 quilômetros distante uma da outra, no vale do rio Lico. Hoje, na Turquia, asiática, a região mais fértil toda aquela região. A primeira cidade, a cidade de Herápolis, era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes, eram nossas Caldas Novas brasileiras. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes. Pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos naquelas águas quentes. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também conhecida pelas suas fontes de águas frias, terapêuticas também. Mas a maior cidade daquela região metropolitana era Laodiceia. Não tinha fontes nem de águas frias, nem de águas geladas. As águas chegavam na cidade por meio de aquedutos vindo das montanhas, chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. O que Jesus Cristo faz? Pega um gancho da geografia e diz o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa a expressão ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade mais rica, era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto nessa região metropolitana, e não apenas Colossos e Herápolis não se reergueram dos escombros, mas Laodiceia se reconstruiu, e reconstruiu sem dinheiro público, apenas os homens endinheirados da cidade o fizeram. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Vocês estão pobres. Por que ele usa as vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Havia uma lã chamada lã negra, que era mundialmente conhecida daquela região. E Jesus Cristo está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa o colírio? É porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico daquela época. Lá tinha um remédio quase milagroso chamado pó frígio. Havia muitas clínicas de tratamento de olhos, e vocês sabem que no primeiro século a cegueira era uma coisa muito comum. E Jesus Cristo está dizendo para a igreja: vocês se orgulham das suas fábricas ou das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus Cristo está fazendo? Um diagnóstico.
Mas sabe o que me impressiona, irmãos? Quase que me choca. Não é o que Jesus Cristo vê, é o que Ele não vê, se não vejamos. Primeiro, leia as 7 cartas. Vocês verão que para a igreja que Jesus Cristo só teve censura, não há nenhuma denúncia de desvios doutrinários. Não tem heresia na igreja. Não tem falsos mestres. Não tem falsos profetas. Não tem doutrina de nicolaítas. Não tem doutrina de Balaão. Não tem falsa profetisa Jezabel. Não tem qualquer perigo doutrinário ameaçando a igreja. Nós diríamos hoje, irmãos, que Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Ortodoxa. Agora, pasmem vocês, uma igreja ortodoxa pode estar provocando náuseas no Filho de Deus. Leia 7 cartas. E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus a qualquer problema moral na igreja de Laodiceia. Havia problemas morais na igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, mas não tem denúncia de nenhum pecado da igreja de Laodiceia. Não tinha escândalo na igreja. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia, além de ortodoxa, era uma igreja ética. Mas, não obstante, está provocando náuseas no Filho de Deus. Leiam as cartas, e vocês verão que não havia nenhum problema financeiro, econômico na igreja de Laodiceia. Era uma igreja próspera, uma igreja rica. Hoje os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era rico. E não obstante isso, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Era uma igreja próspera. Mas notem mais, não há sinal de perseguição à igreja. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz, num mundo que está em ebulição, ela está em paz. Agora notem, é ortodoxa, é ética, é próspera, vive em paz. E eu diria para você que se você e eu morássemos lá, naquela ocasião, sabe qual igreja nós escolheríamos para sermos membros? A igreja de Laodiceia era a melhor igreja. Tinha boa reputação na rua, tinha boa reputação interna, ela gozava de um bom conceito na sociedade e desfrutava de uma alta avaliação diante do espelho. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: eu estou sentindo náuseas, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então só me resta uma pergunta: o que é que Jesus viu nessa igreja que o fez sofrer, sentir desconforto? Só uma coisa Jesus viu nessa igreja, só uma. Sabe qual é? Falta de fervor espiritual. Agora preste bem atenção, irmãos queridos, se não é este o problema da igreja evangélica brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, seja na igreja presbiteriana do Brasil, seja em outras denominações. E eu não estou falando aqui nem de sistema doutrinário, nem litúrgico. Eu estou falando de falta de fervor espiritual. É isso que eu noto. Falta brilho nos olhos. Falta quebrantamento. Falta choro pelo pecado. Falta arrependimento verdadeiro. Falta fome de Deus. Falta sede das coisas celestiais. Falta entusiasmo com a causa do Evangelho. Falta plenitude do Espírito Santo. Falta poder espiritual. Se você perceber, irmãos, há uma espécie de secularização galopante atingindo a igreja de Deus nos nossos dias. Há uma apatia espiritual.
Quando se vê um zelo, é um zelo às vezes sem entendimento. Quando se nota a defesa da verdade, muitas vezes a defesa dessa verdade vem desacompanhada de piedade e de fervor espiritual. Aqueles que mais sabem, muitas vezes são os mais áridos. Falta fervor, queridos. E não tem nada que fere mais o coração do nosso amado Salvador do que ver uma igreja apática, de ver uma igreja morna, de ver uma igreja sem zelo, de ver uma igreja sem entusiasmo, de ver uma igreja sem coragem para buscá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você viu um sinal de quebrantamento, de choro pelo pecado, de arrependimento verdadeiro? Muitas vezes, por mais inspirativo que seja um momento devocional no templo, quando se sai do lado de fora do templo, o papo é outro. É outro. É um momento estanque. Não tem alegria nas coisas de Deus. Falta fervor espiritual. Mas se você notar comigo, a partir do verso 18, Jesus Cristo sai do diagnóstico para o apelo. E me impressiona porque ele começa dizendo assim: aconselho-te. Mas ele é o Senhor da igreja. Ele tem capacidade e poder para mandar. Mas ele começa dando conselho. E ele se apresenta à igreja como um mascate, como um vendedor ambulante. Tem um produto para vender, o produto é essencial e o preço é de graça. Aconselho-te que te compres de mim ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está mostrando para nós o caminho da restauração do fervor espiritual. Você e eu, irmãos, já vimos várias vezes pessoas que, percebendo a falta de fervor, foram buscar fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em experiencialismos perigosos, em misticismo e sincretismos heréticos. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que ele está dizendo? Se você quer restaurar o fervor no seu coração, não corra atrás das últimas novidades do mercado da fé, volte-se para Jesus. Só Ele pode aquecer o seu coração. Só Ele pode restaurar o fervor espiritual da igreja. Só Ele pode trazer à igreja as fontes de águas vivas. Só Ele pode oferecer à igreja vida e vida em abundância. Quando chega no verso 19, notem comigo, Jesus tem duas coisas para fazer: uma palavra para dar e uma ordem para dar, uma afirmação a fazer e uma ordem para dar. Quando eu penso nesse texto, e eu não sei se os irmãos têm a mesma visão, tem hora que eu fico chocado, até constrangido. Então pregar nesse texto é mais difícil ainda, porque Jesus está pegando pesado, não? Eu não sei quanto a você, mas para mim enjoo é pior que dor. Quando você está com náusea, não tem nada bom. Você não consegue ficar em pé, você não consegue ficar sentado, você não consegue ficar deitado, você não consegue nem olhar para a comida, você não consegue dormir, você está enjoado. É um negócio horrível, é um desconforto total. Mas por que ele está pegando pesado assim com a igreja? Por que ele está pegando pesado com você e comigo? Porque ele está dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou pegando pesado com você porque eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não fui para a cruz, eu não ressuscitei dentre os mortos para gerar um crente apático, para gerar um crente morno, para gerar um crente insosso, para gerar um crente sem fervor espiritual. Eu não abro mão de você ser cheio do Espírito Santo. E aí tem uma ordem: ser pois zeloso
e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 11, mais um gesto de amor, de graça. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, que Jesus nos convide para cear com ele é um milagre, mas que ele queira cear conosco é graça. E a única maneira de restaurar a comunhão com Jesus e ter o coração aquecido de novo é desfrutar da intimidade com ele, é se deleitar nele. Não foi assim com aqueles caminhantes de Emaús? Quando os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus, o coração aqueceu. E quando os olhos abrem e o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos abrem, o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Ele está vivo, que Ele é a razão da nossa vida, que Ele é o sentido da nossa história. E então, ele parte para o último ponto, que é a promessa. Chega no verso 21 e diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Preste atenção nisso. Para uma igreja que dava tanto valor a dinheiro, Jesus Cristo está dizendo assim: tem coisa melhor para você, eu tenho o trono. Mas quem vai se assentar no trono? Exatamente aquele que se assentou à mesa. Ele sai do aspecto íntimo da mesa para o aspecto público do trono. E ele conclui assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito diz às igrejas. No ano 2011, irmãos, eu tive a bênção de visitar essa região, percorrendo igreja por igreja, cidade por cidade. E eu confesso a vocês que às vezes as lágrimas vinham aos meus olhos, porque estas 7 igrejas estão mortas, literalmente mortas. O que você vê lá são escombros, pedras reviradas, uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região hoje não tem sequer 1% de crentes. Agora faz uma pergunta necessária: por que essas igrejas morreram? E a única resposta que você e eu temos é esta: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Este ano nós estaremos comemorando, se Deus permitir, 500 anos da Reforma. Sabe o que me dói o coração? É que parece que onde aconteceu a reforma nós não temos muitos motivos para comemorar. O ano passado, caminhando pela Europa, algumas coisas me chamaram muita atenção. Passamos pela Holanda, país que tem uma forte presença protestante. Até 1960, a Holanda era um país cujos crentes frequentavam a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas os crentes não frequentam mais a igreja. Estão vazios. De vez em quando uma palestra social, de vez em quando uma apresentação musical. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Da Holanda nós fomos para a Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox. Fomos para Edimburgo, capital da Escócia, na praça central, onde está o castelo, há um templo belíssimo, sua torre empinada aos céus. Quando eu entrei na igreja, sabe o que tinha lá dentro? Um bar. Não tinha lá nem púlpito, nem bancos. Tinha lá um lugar de beber. As pessoas não vão mais para a igreja. Saímos de lá, fomos para a Inglaterra, dos grandes avivamentos. A Inglaterra de John Wesley,
de George Whitefield, de William Carey, de William Wilberforce, de John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra, irmãos, não tem sequer 4% dos crentes frequentando uma igreja. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Quando você vai para os Estados Unidos e Canadá, a situação não é muito diferente. Lá nós temos muitas igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas estão perdendo membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Muitas delas se desviando para o liberalismo. Seminários que formaram pastores, teólogos e missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, hoje produzem morte. O ano passado eu estava pregando uma conferência em Nova York. Ao término daquela conferência eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus. E enquanto caminhava, num trecho de meia hora de carro, o pastor me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. E os templos estão sendo vendidos para serem mesquitas, para serem boates, para serem bares, para serem museus. Sabe por que tem igrejas morrendo na América do Norte, irmãos? Porque eles não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas olhem para o Brasil. Você tem mega igrejas, multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não prega mais sobre a cruz, mas não prega sobre arrependimento, mas não prega sobre o novo nascimento, mas não prega sobre justificação pela fé, mas não prega sobre os horrores do inferno, nem sobre as glórias do céu. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão que denominações históricas já se renderam ou estão se rendendo ao liberalismo. Denominações históricas que professores chegam dizendo o seguinte: esse livro é papel e papel aceita tudo, não tem esse negócio de pecado original, aliás nem tem negócio de pecado. Olhe para o Brasil, e vocês verão muitos que, não obstante, professem ortodoxia, mas estão secos, estão áridos, estão sem vigor e sem entusiasmo espiritual. Conclusão: nós precisamos desesperadamente hoje de um reavivamento espiritual. Desesperadamente. Sabem por quê, queridos? Se nós não nos acautelarmos, amanhã poderemos ter uma igreja apática, apóstata e morta. À luz da Bíblia, bastam apenas 3 gerações para uma igreja perder a sua visão e o seu entusiasmo pelas coisas de Deus. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Israel mergulhou num período de mais de 300 anos de apostasia. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos legar para os nossos filhos e netos uma igreja mais viva, mais quebrantada, mais cheia do Espírito Santo, mais comprometida com a palavra de Deus. A minha oração é que você e eu nos voltemos para Deus de todo o nosso coração e possamos beber desta fonte inexaurível da graça e termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você a curvar sua fronte, fechar seus olhos e buscar ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça
O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à sua família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Deus, nós te damos graças, porque podemos aprender com a história, para não repetirmos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Nós te damos graças por aqueles que, mesmo enfrentando a carranca da morte, foram fiéis e exaltaram a Cristo. Nós te damos graças, porque este Evangelho chegou até nós, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que nesta corrida de revezamento, nós entreguemos para as futuras gerações uma igreja mais viva e mais operosa para a glória do teu nome. Inflama o nosso coração, aqueça a nossa alma, tira, meu Deus, toda a insensibilidade do nosso coração, essa casca grossa, este calo, essa armadura que nós mesmos colocamos, e permita, meu Deus, que nesta manhã nos voltemos para Ti, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Que Tu restaures, ó Jesus amado, o fervor no nosso coração. Que possamos viver na Tua presença e para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Antes do pastor Marcelo terminar com a oração, eu gostaria que fizéssemos a mesma oração cantada que fizemos no início, mas agora eu creio que com maior entendimento. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Não sonda a igreja, mas me sonda. Conhece o meu coração e me transforma, não conforme a minha vontade, mas conforme a Tua vontade. E enche-me, até que em mim já não se ache eu, se ache somente a Ti. E aí sim, usa-me como farol, como flecha, como ponte para a Tua glória. Vamos ficar em pé, vamos fazer desse cântico a nossa oração novamente com entendimento. Faça dela uma oração pessoal diante da palavra que ouvimos nessa manhã. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que se ache só a Ti, então usa-me, Senhor, usa-me como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A igreja pode sentar. Nós estamos muito gratos a Deus e queremos fazê-lo, esse agradecimento publicamente, o reverendo Hernandes, por estar aqui conosco nessa manhã e ter sido instrumento de Deus para falar aos nossos corações, né?